Lago do Glicério, tinha Santa Cruz, né? E lá todos os anos tinha festa, né? 13 de maio. Era uma festa maravilhosa, era banda de música, né? E se dançava samba. Tinha o samba de roda, tinha o tambu, a dança da embigada que eles falam hoje, naquele tempo chamava-se tambu. Na João Mendes tinha a Igreja do Remédio, tinha quermesse, tinha samba, era muito bonito também a festa ali. O Lava-Pés, você desce a Rua da Glória, Tamandaré, Bueno, Sinimbu, Glicério. Ali era um largo, aonde os negros lavavam os pés para poder atravessar para o Cambuci, que era um bairro nobre. Entendeu? Essa é a história dali. Por isso que a gente alaga, hoje nem tanto, mas alaga ainda o bairro. Né? Alaga totalmente, porque ali tinha um largo, né? Onde todo mundo, quando vinha cansado, não sei de onde, do serviço, de algum lugar, lavavam os pés ali e dali iam para o Cambuci, porque o Cambuci era um bairro nobre, né? Para atravessar para o lado de cá tinha que fazer isso, porque você vinha com os pés todo sujo, todo... Porque a Liberdade é um bairro de negros, é importante frisar isso, né? Porque as pessoas não sabem que a Liberdade aqui é um bairro de negro, né? Isso também foi um embranquecimento na história política, de colocar os japoneses aqui naquela região no final da década de 50 para a década de 60, para colocar isso propositalmente ali, ó, vocês vão ficar ali naquele lugar, ali vai ser o bairro. Aí o bairro de baixo, aí você olha o bairro de cima, então a Conselheiro Furtado está aqui na divisa. Então você vem para baixo, feio. Você vai para cima, o Japão tomou conta. Entendeu? Essa é a minha definição. Por que aqui é bonito e lá embaixo é feio? O governo deixou isso acontecer. Que os japoneses vieram para o bairro e eles fizeram todo esse marketing em cima do bairro da Liberdade, sendo que na verdade é um bairro de negros. Chama-se Liberdade porque Chaguinhas entrou naquela igreja com o cavalo e foi enforcado lutando pela liberdade. Por isso o bairro Liberdade. O Francisco Chagas, ele era de Santos, estivador de Santos. E ele e mais 2 ou 3 estivadores fizeram uma rebelião lá em Santos, lutando pelos direitos dos estivadores. Eles foram julgados e condenados à morte. E a condenação da morte era feita aqui em São Paulo, dentro da forca, né? Então eles eram julgados e depois iam ser enforcados aqui. Então, e tinha todo o ritual, né, do enforcamento aqui bem na frente onde é a estação do metrô da Liberdade. Então as pessoas iam, né, para esse ritual macabro, né, de assistir a pessoa ser enforcada. Olha que coisa. Espetáculo da morte, né? E você vê que a pena de morte existe já há muito tempo no Brasil, né, até hoje. Continua existindo, né, cada vez mais forte, né, na periferia, matando à vontade, né. E aí quando ele foi ser enforcado, a corda rompeu 3 vezes e não foi enforcado. E aí na terceira vez a população que estava em volta achou que isso era uma providência divina. Começou a gritar liberdade, liberdade, liberdade para ele. Porque achava que isso era Deus querendo dizer que ele não era para ser. E aí ele foi morto a paulada, né? Acabaram matando ele a paulada e o bairro chama Liberdade por isso. Na Rua Espírita existe uma igrejinha que ninguém nem dá conta, que a igrejinha se comemorava o 3 de maio, que os negros se encontravam na Rua Espírita, que é o Morro do Piolho, onde todos faziam a festa do 3 de maio, né, na Igreja da Santa Cruz.
E ninguém sabe disso. Os bairros ricos. Perto de bairros ricos tinha bairro pobre, que fornecia empregada doméstica, mão de obra para os bairros ricos. Então, na Liberdade, tinha, né, era um bairro mais rico, lá embaixo, onde dava enchente d'água, tinha os pobres, tinha os negros. Então ali surge a lava-pés. Morena da Oilá, cada vez que eu vejo um samba, mano meu, dá vontade de chorar. Morena da Oilá, cada vez que eu vejo um samba, mano meu, dá vontade de chorar. Saiu o Bumbo Come Sorto, que é uma maravilha. Eu gostava de assistir, né? Ia lá pro Brás, né? Eu gostava imensamente de assistir o carnaval. Aí nós fomos pro Rio, assistir o carnaval na Praça 11. Então, mas por que nós aqui em São Paulo não fazemos uma escola de samba, não fundamos uma escola de samba? E aí formamos, né? Em 36, né? Formamos a escola e tal. Saímos com uma escolinha pequena, saímos com 30 e poucas pessoas, em 37, porque a gente saía como a gente queria, sabe? Nós gostávamos de vestir muito bem, eu gostava de fazer, caprichava mesmo. Tanto eu tinha 4 bancas de fruta aqui na Clóvis Bevilacqua, e eu trabalhava de dezembro e janeiro só para a escola. Aquele dinheiro que eu arrecadava era só para a escola, para vestir, gostava de vestir, a escola muito bem vestida. Ela era uma mulher negra, de uma atitude fora do normal, de um respeito que eu nunca vi, né? Nunca vi. Assim, porque ela ser negra naquela época, as mulheres eram discriminadas naquela época, né? Mulher era para ficar na beira do fogão e lavar a roupa, né? E ela não. Ela era dona de 4 bancas de limão na Praça da Sé, onde ela criava os 40 afilhados, 40 não, 39, porque o 40 foi o meu filho. Então criavam todos naqueles 2 cômodos, logo que ela se separou do meu avô. Mas ela tinha como é que eu vou te falar? A personalidade dela era muito forte, muito, sabe, assim, ela não deixava barato pra ninguém, ela não se rebaixava ela não falava amém pra ninguém, ela se separou do Chico Pinga nos anos 60. Né, eles fundaram a escola, fundou ela com o Chico Pinga, o irmão dela, o Zé da Caixa, mas chegou uma hora que eles se separaram. Ela falou: eu vou ficar aqui com o samba, né? Seja feliz. Ela que decidiu, na verdade, montar a escola e chamou os outros para falar: vamos. Eles sugeriram algumas coisas, tipo, aí vem a baiana, porque ela montou uma ala. Ela juntou uns batuqueiros e montou uma ala de homem vestido de baiana, né? Aí eles falaram: que tal aí vem a baiana? Ela: não, vai ser lava-pés. Ela que decidiu. Ela que decidia as cores, ela que decidia. Ela é uma figura ímpar, né? A única dirigente de escola de samba, a única presidente de futebol, clube de futebol, lava-pés Futebol Clube, só presidente. Eu tenho um orgulho, me orgulho mesmo de ser mulher e ser uma dirigente com o impulso e com essa idade que eu tenho, desde quando comecei, porque Lava-Pés Futebol Clube tem quase a mesma idade da escola de samba. Né? Mas eu gosto de um respeito mútuo. Graças a Deus, todos eles me respeitam, tanto na escola de samba como no futebol. A Madre Eunice, maravilhosa, fundadora da Lava-Pés, uma mulher em 1937, funda uma escola, e mulher negra, comandando uma escola de samba e assumidamente de quimbanda. Até hoje as pessoas têm receio de falar em quimbanda, imagina isso em 1937.
quimbanda, ela é muito estigmatizada. Porque a Umbanda, ela separou os espíritos em 2 departamentos, de direita e de esquerda. Direita bom, esquerda mal. A quimbanda, ela trabalha só com a esquerda. A quimbanda é brasileira e ela também pode trabalhar, também trabalha às vezes com seu Zé Pilintra, mas quando ele vem na esquerda. O que significa vir na esquerda? Significa vir mais humano, eu acho. Menos cristão. Mais bonachão. Falando mais palavrão. Mais sexualizado. Isso, bebendo mais, fumando, sambando. Isso é esquerda. Essa é a noção de esquerda. Então a quimbanda, ela está muito ligada a isso. Ela trabalha com essa energia feminina de Pombagira. Que espírito é esse de Pombagira? É o espírito da mulher. É uma energia feminina, em toda a sua potência. A mulher sendo tudo que ela pode ser. Esse que é o espírito da Pombagira. Que viveu, que falou, que foi líder. Uma vez por ano nós preparamos tudo, porque ela deu a escola para esse Exu e a gente continua cultuando isso. Apesar de eu ser do candomblé, mas continua fazendo o mesmo trabalho que ela fazia, a mesma oferenda, a mesma coisa para essa entidade que chama-se Veludo. Por isso nossa batucada chama Batucada do Veludo, porque foi batizada e por isso que eles se vestem de vermelho e preto. Eu não sei se vocês já prestaram atenção, mas é só eles, porque a escola é vermelha e branca e ele é o patrono nosso. Mas ele é um Exu. É um Exu que trabalha na energia tanto masculina, na energia feminina. Ele é um Exu do mundo. Ele é tudo ao mesmo tempo, ele é homem e mulher. O Exu é um malandro. É esse homem malandro, esse homem que viveu também, às vezes violento, que sabe muito sobre a vida real. Essa é a diferença da esquerda e da direita, né? Os espíritos da direita e da esquerda sabem muito sobre a vida real, sobre o sangue. Toda a escola de samba tem alguém que protege a escola. Você entra no Rosas de Ouro, você vê o caboclo pena branca lá em cima. Então cada um tem a sua religião, a sua crença para proteger a sua escola, para proteger o seu povo, né? Proteger aquela comunidade que está ali junto com você, para não acontecer nada. Nunca utilizei as forças da quimbanda porque o carnaval já é uma coisa mesmo do diabinho mesmo, né? É eles mesmo que estão no meio lá pulando e essas coisas todas. E eu, quimbandista, eu sou da seita deles mesmo, né? E aí a quimbanda, ela tem como centro essa explosão de desejos e sentimentos. Claro que vai ser satanizado, né? Você trabalha com isso? Dançava capoeira, o jongo, esses tipos de dança dentro das senzalas, dentro dos quilombos. Esse sim, vem essa mistura que dá o samba. Entendeu? Foi essa mescla que deu isso aí hoje. Então, lá, quando orava, quando cultuava o candomblé, que é a religião nossa, aí essa batida, né, esse batuque louvava todos os orixás que louvam até hoje,
que deu origem ao samba. Um quilombo de resistência, como foram as agremiações, né? Na verdade, ela surge com outro sentido, né? Então, dentro desse quilombo está a resistência social, política e sagrada do religioso, né? As coisas estão sempre juntas, assim. A noção africana não é de ter religião, ser religioso. Existe uma semântica muito diferente aqui entre ter religião e ser religioso. O africano acorda religioso. Ele dorme religioso. Ele não veste a roupa religião em alguns momentos da vida. De todo o ritual, quando você vai reverenciar um pavilhão, quando você vai reverenciar um estandarte, né? Os ritos, né? De consagração e desagração dentro das escolas de samba, porque elas surgem na mão construída na mão dos negros, né? E o negro em São Paulo, né, de origem afro-banto, carregam consigo toda essa ancestralidade. E essa ancestralidade, ela passa dentro das escolas de samba, na sua formação, com um quilombo de resistência. Então, dentro desse quilombo de resistência, está resistindo ali a sua fé também. É por isso que as escolas de samba tem os seus orixás, cada escola de samba tem o seu orixá, tem o seu guardião. O ritual fúnebre do sambista, o Gurufim, tem todo um ritual, né? E que isso provém de toda essa relação que os negros já trazem contigo, já traziam na vida deles, no candomblé já traziam, né, isso na Umbanda. Os filósofos africanos falam isso. Eles falam, o africano, ele nasce conectado ao sagrado, porque ele também é sagrado. Esse mundo invisível, que não se fala invisível, mas na verdade ele é muito presente, ele é muito visível. Invisível às vezes para quem não quer ver, né? Então ele se torna invisível, né? Está presente no mundo do samba. Quando você faz uma roda de samba, se você pegar essa energia onde se potencializa esse encontro dessa roda, seja na Umbanda, no Candomblé, na roda de samba, ela está viva, essa energia está ali rodando, né? Quando você bate um tambor, você já chama todas as entidades da rua, né? Os Exus, no caso do Candomblé de Angola, os Ungangas, né? Então essa relação, quando você bate o tambor, você já está abrindo um meio de comunicação com um outro universo, né? Que no fundo é o mesmo universo, mas é um outro universo no sentido de comunicação, né? Que para o negro e para o índio, o indígena no Brasil, é muito. Por que o índio e o negro tiveram uma relação, além dos dois estarem sofrendo, né, a perseguição, o massacre, né, tudo que a gente sabe, eles tinham essa relação com um mundo invisível, mas visível para eles. Então ficou muito fácil essa relação do pajera, da pagelança, né, com a relação que o negro tinha com as suas inquices, com as suas muquices, com seus voduns e orixás, né? Então, o candomblé ele é repleto de sons, de cheiros, de folhas, Então, ele está cheio disso, mas o atabaque é nuclear. A palavra, e essa palavra unida ao som do atabaque, ela é nuclear. Como é no samba, como é na escola de samba, no maculelê também, no bumba meu boi, na congada, tudo tem. Então, eu acredito que o atabaque é essa árvore da lembrança, e é esse som que nos leva de volta a essa África ancestral. Festa de Bom Jesus de Pirapora é uma festa do Bom Jesus, né? Todo mundo vai à igreja, vai na procissão e depois ia para o samba de bumba de Pirapora, que o padre não deixava acontecer. E aí eles iam atrás da igreja, tinha o terreiro lá
de terra batida, e lá eles faziam a festa. Sim, Pirapora, desde de menina, todo ano. A minha mãe vinha de Piracicaba e nós íamos lá. Vinha gente de todo quanto era lugar. Tinha o barracão dos paulistas e os barracão dos campineiros, né? Uhum. Então, nós ficávamos no barracão dos paulistas, né? E esteira por tudo quanto era lado. A gente cercava assim com pau no chão, dizia que aquela parte ali era da gente. E era muito bonita a festa de Pirapora. Tinha o samba de roda, tinha disputa de samba. Tinha o samba campineiro e o samba paulista. Uhum. Era uma fazenda, Pirapora, e aí o dono dessa fazenda viu uma imagem boiando no rio, pegou essa imagem, uma imagem de tamanho real, enfim, e colocou no paiol. O povo começou a acender vela, pegou fogo no paiol e queimou o paiol inteiro, só não queimou a imagem. Então eles dizem que é o primeiro milagre da imagem. Aí eles falaram, pô, tá perigoso, vamos levar para Parnaíba. Botaram num carro de boi. Um mudo acompanhava o trajeto com eles, que era de uma fazenda vizinha que estava sempre na lida com eles. Uma hora o boi empacou, vocês vão vendo daqui para Parnaíba, já quase lá em Parnaíba, uma capelinha que tem umas bandeirinhas pro lado de fora, ali é a Capela do Descanso. O boi empacou, onde agora foi construída aquela capela, e não andava mais, nem para frente nem para trás, eles não davam jeito. Um monte de carreiro que, velho de carrear, sabe? E não conseguia tirar o boi do lugar, até que o mudo falou, deixa só 2 réis e volta para Pirapora. Aí diz o segundo milagre da imagem, deixaram só 2 réis e o carro virou e voltou para Pirapora. Eles entenderam que a imagem queria ficar aqui, construíram uma capela para ela. Em 1730 foi a primeira festa do Bom Jesus. Dali em diante começou a vir romeiro. Então, na cidade de Pirapora do Bom Jesus, a 50 quilômetros de São Paulo, no mês de agosto tem a festa do Santo. E era uma tradição, né, desses grupos se reunirem, esses grupos que faziam carnaval em São Paulo e outros lugares, né, não só em São Paulo, Sorocaba, Tietê, Campinas, Capivari, Laranjal Paulista, irem para Campinas, irem para essa festa. Esse Geraldo filme, você vê a história dele, a reportagem começou fazendo, depois largou mão. Ele tinha 4 ninhos e ele vinha ver a mãe dele aí, junto com ela, para ver o samba meu, para ver eu dançar. E a mãe dele, Santa Maria, ele é doente, Geraldo filme. Ele é doente e nós estamos pedindo para o Bom Jesus fazer ele sarar, né? Então nós fizemos promessa de vir ver o seu samba. Ela falou, eu vou fazer um verso para a senhora cantar, porque meu filho foi na procissão, até eu chorei quando ele fez assim, foi na procissão e vestiram meu filho de azul, o anjo é de branco, não é? Aí eu fiz a samba, eu era menino, fizeram ingratidão, me vestiram azul de anjo, não entrei na procissão. Bonito, né? Eu era menino, mamãe disse vamos embora, você vai ser batizado no samba de Pirapora. Eu era menino, mamãe disse vamos embora, você vai ser batizado no samba de Pirapora. Mamãe fez uma promessa para me vestir de anjo, me vestiu de azul celeste, na cabeça um arranjo. Ouviu-se a voz do festeiro no meio da multidão. Menino preto não sai aqui nessa procissão. Mamãe, mulher decidida, ao santo pediu perdão. Jogou minha asa fora e levou pro barracão. O negro ele tinha direito a ficar fora desse culto. Ali na hora de cultuar, a segregação era muito clara, porque os fazendeiros, pessoas da aristocracia brancas, né, de posições políticas, de prefeituras e de fazendas do interior de São Paulo que iam para essa festa, não queriam essa aproximação com essa negritude. Então a gente diz assim, o piraporano, muitos dizem o samba nasceu em Pirapora. A gente sabe que não nasceu o samba, por isso que a gente chama de berço do samba, porque na verdade Pirapora acolheu esse samba. Porque os primeiros negros que vieram para São Paulo vieram trabalhar aqui no quadrilátero do açúcar, né? Então, poxa, todos esses cantos, Itu, Campinas, sei na onde, o povo vinha para Pirapora, como o Geraldo filme fala, como todo mundo conta que os brancos, os donos das fazendas iam para missa, enfim, e os negros faziam o samba dele nos acampamentos e nas ruas. É os negros que vinham em Pirapora, que vinha lá de Minas, né? Fazia samba, e Piraporano também aprendeu a fazer o samba.
E nós não largamos até hoje, né? Eu venho ouvindo, eles cantavam assim, eu venho ouvindo, chegando agora, vim visitar meu bom Jesus de Pirapora. Eu vim visitar, a turma rezava, bom Jesus de Pirapora, né? Só que cada ano que passa, né, toda essa negritude está indo para lá. Então está indo gente de Campinas, Tietê, Capivari, Piracicaba. Olha o que eu estou falando, dos lugares onde a formação genética do samba de São Paulo está sendo construída. Então você pega Capivari, Tietê e Piracicaba, onde tem o tambu. Aí, né, São Paulo também, aqui tinha o samba de bumbo, Sorocaba também, né, Cururu, né, que é a forma do paulista versar, com essa moda de viola. Essa música caipira vem do Cururu, de São Paulo, do Piracicaba. Né, que São Paulo ele tem essa música rural na sua formação. E essa música rural construída pela roça, pela mão do negro. E havia uma dinâmica desse relacionamento, dessas trocas cíclicas, muito interessante, que eram chamados de batalhões. Né? Aquele pessoal do batalhão de Campinas, isso aqui o pessoal vem de Franco da Rocha, esse pessoal aqui de Santana do Parnaíba. Então era um grande momento lá, no início de agosto, na festa de Pirapora do Bom Jesus, de que esses negros voltavam a se irmanar e se sentirem próximos e iguais novamente. Era coisa dos seus iguais. Porque pela afluência de várias localidades do interior de São Paulo, vinha de Campinas, de Botucatu, era um grande momento. Era sempre um pretexto para que essas pessoas estivessem juntas, porque era a única forma de você ter talvez um mínimo de inserção social e você estar com outros de mesma condição. Não tinha onde ficar nem onde dormir. O pessoal dormia tudo nas portas da rua, né? E eu que não largava do samba, fazia samba com os romeiros. Então, quando começa esse enxame, e aí o que acontece? Imagina, o pessoal que de tambu se encontra com o pessoal do samba de bumbo, o pessoal do cururu, eles começam a ficar ali no rio, pescar. Na época dava para pescar ainda, tinha os lambarias, faziam comidas. E esse encontro começou a ficar todo ano crescendo, porque as famílias vão se encontrando, e muitos são familiares, mesmo morando em São Paulo, Capivari e Tietê, muitos são familiares, parentes, muitos não, mas todos se reuniam. E essa festa começou a crescer muito, essa coisa do samba, toda essa... Isso começa a incomodar uma parte da igreja, né, do dogma, da parte do clero, de toda essa história de quem comanda a igreja ali. E as pessoas que estavam junto com essa igreja branca, que são os fazendeiros, e isso começa a incomodar. Quando viram que Pirapora ia se tornar um polo turístico religioso muito grande, mandaram uma ordem chamada Ordem Prémonstratense, que é de uma cidade chamada Prémontré, que é na França. Se instalou aqui, construiu o seminário e eles começaram a tomar conta da igreja. E acho que isso dentro de um processo foi muito cobrado. E eles falaram, bom, a partir de agora então vamos fazer o seguinte, vamos construir um barracão, 2 quilômetros da igreja, que é para quando esses negros vierem para cá, eles ficam confinados lá. Eles fazem a samba, a bagunça deles lá e não vem atrapalhar aqui, né? Toda aquela relação. Esses barracões acabou virando um ponto de encontro. Agora você tem um lugar onde você pode ficar, com chuva ou sem chuva, você já tem um lugar que você vai ficar, todo mundo já tem esse lugar. E aí essa manifestação começa a acontecer com mais frequência todo ano, começa a crescer, porque vira um ponto de encontro, né? E aí vão tirando o pé e isso começa a incomodar a igreja. Aquele barracão, o outro aqui eles usavam realmente para dormir. Aqueles, eles faziam a festa deles. Era com o batuque, era com o jongo, era o reizado, era o congado, enfim, o que vinha fazia a festa deles, considerada pela igreja uma festa pagã, enfim, dentro do barracão. Então lá era o espaço que eles tinham. Eles achavam aquilo meio profano, bater um bico e bumbo, e o lance da sensualidade do bumbo com a sambadeira, sabe? Aí a partir de 1950, o que ela faz? Ela destrói os barracões que ela construiu para o processo de segregação, né? O barracão foi mesmo uma segregação explícita, né?
E aí quando começa a crescer esse movimento, que eles perceberam que as pessoas estavam indo muito para a festa profana em si, e aí ela tem que destruir os barracões, uma forma de amputar essa relação. Não tem mais barracões. Hoje em dia a gente chega, nós por exemplo, chego no dia 6, tem que procurar um hotel, então para ficar até o dia seguinte, para sair de manhã, é 1.000 cruzeiros. Então, os negros que tinha aqui em Pirapora aprendeu mais com os negros de fora. E nós não largamos do samba. Então eles cantavam aí. Que se eles morressem, que eu era menina, me deixasse do samba. E eu não deixei o samba até hoje. Estou com essa idade aí, quero sair, mas não adianta. Eles vão me buscar aí. Lambari mandou dizer. Corimbatá, Lambari mandou dizer que a piaca tá doente, com saudade de você. Que a piaca tá doente, com saudade de você. Porque quem comanda no samba é o bumbo, né? Pôs a mão no bumbo, para tudo. Aí a pessoa que pôs a mão vai chamar que é outra música. É eu fazer uma música e eu vou cantar. Aí a outra pessoa vai fazer outra música para dar o retorno daquela lá. E assim vai indo, vai rodando. Fala o verso inteiro, fala de novo para a turma pegar o fim, depois fala o final. Aí a gente chama metade e aí os outros respondem. Ele vai ter dum, dum, e vai para cima da mulher. A mulher afasta e ele vai tocando. E ele vai rodando em volta da mulher. E não tem, sobretudo, essa coisa do palco. O palco iluminado, né? Porque, de um modo geral, as pessoas que estão lá, como eles têm também um domínio daquele saber, ela é muito mais participativa. Ela não é algo de um especialista. Somente aquelas pessoas podem fazer. Não, há uma liberdade maior. Tem o surdinho. Tem o mini surdo pequeno, que é mais baixo, e tem o chacoalho e o ganzá. A gente, quando fala em samba rural, né, ou samba paulista, do ponto de vista musical, a gente tem que lembrar sempre que são coisas muito distintas. Sabe? O samba que todo mundo tem, o brasileiro tem na cabeça, é um samba de uma tradição baiano-carioca. Ritmicamente, né, a forma de construir, a forma de se expressar, a forma de dançar. É uma coisa. O samba rural paulista é um outro tipo de expressão, com improvisação, com música, com dança, com coreografia, completamente distinta, mas que também se chamava samba. Samba era um termo genérico que as comunidades negras utilizavam para se referir a esses momentos congregacionais. Se os convidados soubessem o gosto que o samba tem, saía aí da rua e vinha samba também. Se os convidados soubessem o gosto que o samba tem, saía aí da rua e vinha samba também. Saía aí da rua e vinha samba também. Antigamente, eu era menina, mas eu ia com a minha avó. Quando eles dançavam e tocavam aqueles bumbo, o pandeiro de couro, que é bem diferente, até mesmo os instrumentos são diferentes. Então, quando iam cantar, põe a mão no bumbo. Aí, então você vai cantar. Então, pá, você punha a mão no bumbo. Aí você começava a cantar, aí o bumbo vinha pra cima de você, você dançava, você ia pra cima do... Então é diferente. E aí começou a mistura do bumbo, da latinha de graxa, né? Então começou essa mescla e foi virando a batucada.
da cara de todo mundo. Carnaval hoje em dia é um comércio. Eu tenho o carnaval como é um comércio. Antigamente não, antigamente a gente saía para se divertir, para curtir aqueles dias do carnaval. Já hoje em dia já é um comércio, carnaval já é um comércio. Não é como antigamente, o pessoal tinha aquela disposição, tinha aquele gosto de sair. Eles iam para casa no domingo, à noite que nós saímos, ficava domingo, segunda e terça. Tudo deitado por ali, todo domingo, se lavavam, tomavam banho, se a camisa estava suja, a gente lavava a camisa, punha para secar, para de noite vestir e sair outra vez. A minha avó falava muito isso. Depois que o visual virou quesito, acabou. É uma indústria, né? Você não tem o carnaval mais, você tem um evento muito grande, onde você ganha muito dinheiro. Você não desfila, você marcha, porque quando você percebe, acabou o desfile. Quando você pensa que você está indo para o samba, mano, já acabou. Entra pro ônibus e vamos embora. As escolas de samba, hoje, elas viraram grandes negócios, né? Grandes negócios. Ela movimenta dinheiro que eu não sei nem expressar aqui em número. Quanto que deve movimentar uma escola de samba grande e sei lá, até médio porte também. Poderia se pensar assim, bom, mas por que o Estado, por que a Prefeitura ou os outros órgãos destinam verba? Porque no fundo, cria-se uma sociedade. Para qualquer prefeitura, é evidente que vale a pena que eu invista, porque a mobilização que uma escola de samba ou uma outra atividade promove para a cidade é muito dinheiro. Imagina o quanto que mobiliza de dinheiro só com a venda de cerveja, de refrigerantes, sabe? Você dinamiza a economia de uma cidade. Isso não só o carnaval ou uma outra festividade, sabe? Qualquer uma outra atividade que conglomera milhares de pessoas, vale a pena que tenha investimento público, porque isso tem retorno do ponto de vista do retorno em impostos. O samba de São Paulo tem uma trajetória, tem uma história, né, que é muito bonita, mas que infelizmente foi parar no AMB, né, cara? O que é fogo, porque aí virou cópia do Rio, né? A indústria fonográfica explorou pra caramba, né? O samba produzido no Rio foi espalhado para todo lugar e aquilo virou referência, né, como uma forma de fazer samba. Uma coisa que está acontecendo agora foi exatamente o que aconteceu na escola de samba, lá no final da década de 1920, década de 1930. Né? Algumas entidades, instituições, como o jornal, o Dia, e aí logo, né, a prefeitura da cidade e tal, começaram a, entre aspas, controlar essas coisas. Então, essa iniciativa última de fazer com que, sabe, abre-se uma concorrência para que algumas instituições organizem o carnaval, nada mais é do que essa tentativa de controle das atividades. E os blocos carnavalescos conseguirão manter a sua vertente crítica e, de fato, coletiva do fazer, na medida que não entrem nesse tipo de jogo, sabe? Que se mantenham independentes. Você não pode brincar o carnaval à vontade, você é obrigado a seguir os padrões que eu passo para vocês poderem desfilar. Você não curte o carnaval, né? Nós estamos numa disputa, eu preciso que vocês cantem porque senão eu perco o carnaval. Então isso virou uma disputa, que é tão pouco tempo que você paga uma fortuna para desfilar, né? Nos grupos especiais, nas grandes escolas. E você desfila 20 minutos, porque 1h10 você passar com 4.000, 5.000 componentes, você passa em 20 minutos correndo, porque você tem que correr. Quando a gente vê todo esse glamour de um desfile de escola de samba, a gente só vê aquele domingo do dia principal, ou do sábado, domingo, no caso do Rio, ou sexta e sábado em São Paulo. A gente não sai da segunda-feira, daquele componente que não sai em cima do carro alegórico, que só consegue, hoje em dia, sair de uma escola de samba empurrando o carro alegórico, né? Porque ele não tem condições de pagar
800, R$1.000 por uma fantasia de uma ala, né? Ou ele vai para um setor mais técnico, ele vai ser ritmista da bateria, né? Alguns setores ainda comportam a presença negra, mas aqueles setores em que há maior brilho, né? Um carro alegórico, uma coisa assim, ele é proibido para o negro. O negro está fora, está alijado mesmo. Ali é o espaço do brilho, né? Dos atores, dos cantores famosos, né? Que vão se projetar mundialmente, dos modelos e tal. E a falta de atividade, de exercício dessas questões que são os valores da escola, né? Os fundamentos, acaba ficando esquecido, né? Se a gente não cuidar disso daí, ouvir os mais velhos, deixá-los participar e ter uma atuação tão forte quanto a geração mais nova, né? Ter ser um departamento dentro daquela agremiação tão forte quanto é a diretoria, sei lá do que, e a bateria. Mas essas duas que são as pontas, que estão alijadas, porque o carnavalesco fala, não, a criança atrapalha, o velho atrapalha, o cara atrasa, essa coisa toda. Então, quer dizer, é o máximo de desrespeito com essas expressões, você tirar a criança e você tirar o idoso, né? Aquele que inicia e que sabe, né, da própria história, como é que aquilo se pratica e que se faz, e a criança que é aquela que vai fazer, que vai aprender, que vai continuar. Mas não é carnavalesco, sambeiro. Esses aí eu classifico como sambeiro. Nós não temos e nem posso, não tenho condições para isso. Lá, lava-pés, o que ela sai é tudo montado por mim mesmo. Né, eu vejo o enredo, diz, olha, vamos sair tal enredo, vocês acham de acordo, acham bom e tal. Um enredo mais fácil, mais barato para nós. Então o pessoal acha de acordo e nós saímos. Se aparece alguém lá com o negócio de querer fazer isso, fazer aquilo para ganhar, digo, aqui a nossa escola não é profissional. A nossa escola é amadora. E nessas periferias do centro surgem grandes agremiações carnavalescas que estão, né, quilombos urbanos, a gente brinca porque são núcleos de resistência. Só que aí a mídia vem, dá essa cara totalmente vendável, e o carnaval não é isso que a Globo mostra para nós, né? O carnaval tem uma história, tem uma tradição, uma trajetória. Eu acho que o sistema vai criando jeito de deixar a gente muito limitado, e a gente não vai dando atenção porque é tradicional, a gente não tem mais essa de ancestralidade, querer saber de onde veio, para achar um rumo para onde ir. É muito agora, né? Muito imediato, a gente não tem... As pessoas que estão envolvidas com samba, de uma certa forma, com exceção da velha guarda, que ainda mantém essa liturgia, está se perdendo essa questão da questão da religiosidade, né? Por exemplo, todos os ritos de tradição no samba provém dessa coisa sagrada, né? Então esse encontro sagrado e profano, ele está no ritual do samba, né? Com o tempo as pessoas estão aos poucos se afastando dessa relação sagrada por N motivos, né? Daquilo que a gente está até falando do processo de novo do capital e as pessoas perdendo as referências básicas da sua construção como um quilombo de resistência, como foram as agremiações, né? Na verdade ela surge com outro sentido, né? E ela falava para todos nós, mesmo os antigos, cuidado, o branco vai tomar conta do samba e vocês não vão ter mais nada. E aí, olha, os governantes estão todos, é a menina dos olhos de todo mundo, é o carnaval, é a produção, é tudo. É muito interessante que Madrinha Eunice tivesse essa consciência de que aquilo era um patrimônio específico da sua comunidade ou de outras pessoas, então ela tinha uma consciência crítica disso. Evidentemente, sozinha e com os membros daquela comunidade, Madrinha Eunice não conseguiria fazer frente a essa avalanche, assim como o pensamento progressista não conseguiu fazer frente ao pensamento conservador no golpe parlamentar de 2016 no Estado. Porque você junta o judiciário, todos os meios de comunicação dominantes, diuturnamente martelando, entre aspas, essa verdade, só podia dar no que deu. Da mesma forma,
uma atividade cultural terá muita dificuldade de fazer frente a essa inserção ou essa atração oficial dessas expressões. E aí eu vou dizer para a senhora, escolas que hoje nós temos 65, 58, não sei quantas escolas são, mas as escolas que não tiverem condições, não tiverem verba, hoje em dia não saem mais na rua. Escola pobre vai desaparecendo. Como nós ainda não, esses de 75 para cá não desapareci ainda, porque eu sou uma velha endurecida. Tenho capricho, sou caprichosa, então eu me mato, me desdobro, mas nós saímos na rua e eu faço questão que vocês assistam o desfile nosso agora em 82, se Deus quiser, e vai dizer, ela falou e é isso mesmo. Que nós não vamos ter subvenção este ano a Lava Pés, porque nós descemos para Preteante. Agora, nas escolas de samba menores, aí você pode pegar já desde, eu acho que do grupo, do grupo 2, grupo 3, os blocos ainda que estão aí nos outros dias e desfilando nos bairros, ali ainda a gente consegue perceber um fazer comunitário, sabe? Ainda é importante, né? Ali tem muitas famílias que ficam juntas, né? Sai mãe, sai pai, sai filho e tal. Ali se preserva mais esse espírito comunitário, que mais do que o aspecto artístico, eu sempre vejo que o mais importante não é a questão do samba ou do desfile propriamente dito. É o momento em que você, né, congrega as pessoas, esse caráter congregacional de fazer com que as pessoas se sintam irmanadas com outros da mesma condição, ou porque são familiares sanguíneos, ou a chamada família extensa, ou porque se relaciona, né, com parentes, com a comunidade propriamente dita, e sobretudo porque aquela prática é uma memória ancestral. Quando ele está ali, naqueles momentos, ele está não só se relacionando com os iguais daquele tempo presente, mas com o passado. Porque o pai fez aquilo, né, o avô fez aquilo, a avó fez aquilo. Eu queria agradecer a todos que estão aqui. Cadê o isqueiro? Eu estou até sem palavras. Essa festa hoje é só mesmo, eu acabo chorando, né? Só pra gente lembrar que a gente comemora 80 anos esse ano. E nada mais justo de uma salva de palmas pra minha avó, né? Porque foi ela que fez tudo isso. No lava-pé mas tem um poço de água fria. Quem bebe daquela água canta samba noite e dia, mas parece. Ô lava-pés, o seu cenário é uma beleza. E a natureza. Que as expressões culturais, elas têm essa possibilidade de recuperar minimamente, né? E daí a importância de tanta festa, da vagabundagem, de si mesmo, sabe? Porque é nesse momento em que a gente se encontra com o outro, né? De maneira mais, não só um happy hour,
2 horas e meia de bebedeira, aí eu caio e volto para casa e pronto, nunca mais encontro aquele indivíduo. Essa palavra resistência, na verdade, ela não é gratuita, porque ela é profunda mesmo. Tem pessoas hoje que já não gostam muito de usar essa palavra resistência, mas eu acho que é resistência mesmo, porque tantos anos de sofrimento, de exploração, de massacre, né? E você continuar ainda... Sempre vem um para assumir essa ancestralidade, né? Sempre tem um, né? Para assumir, resiste mesmo, né? A tudo. A gente resistimos, os caras falam. É muito impressionante quando a gente vê, mesmo no ensaio de escola de samba, as crianças se aproximando dos instrumentos. Sabe? Uma vez ou outra, sabe? As crianças não têm acesso, mas de modo geral eles deixam. Porque você vai experimentando, vai batendo, sabe? Então é nesse formato mais de uma inclusão daquela criança dentro daquele saber. Ela não é coisa de especialista, mas ele é o instrumento da participação coletiva mesmo. Pra falar a verdade, eu não aprendi com ninguém, sempre foi olhando. Desde pequenininho sempre foi olhando. Eu comecei a tocar o quê? Com 2 anos tamborim. Repinique eu sempre ficava olhando, tocava tamborim. Então repinique só olhando, tamborim quem me ensinou foi meu próprio irmão. Mas repinique foi só olhando assim, os outros tocar e eu tocando tamborim. Fiquei aquilo, olhando, e um dia eu peguei o repinique e falei, agora é minha vez. E até hoje tô aí tocando. Então a memória, né, das pessoas é muito importante, porque ela possibilita que você faça reflexões entre tempos distintos. Isso pode trazer a reflexão crítica. Senão a gente vai sendo, sabe, tragado por essas visões que vão sendo construídas e aí perde-se o senso crítico, né? Não pode deixar morrer, porque é uma história sua, que é minha, que é de nós, entendeu? A minha avó deixou isso. E aí nós que temos que dar continuidade, ou nós continua, ou nós para. Escola de samba lava-pés, vermelho e branco. Né? Assim, ô mocinha, eu era brabinha, sabe, malcriadinha. Aí eu sempre dizia que você não quer entrar na nossa escola, não? E daí a madrinha Eunice já arrumou uma amiga para mim, amizade e tal, né? Com ela escreveu rosa, com o beijo escreveu botão. Viva a madrinha Eunice que está no meu coração. Sei muita coisa, Nossa Senhora. Que nem os outros falam, você é macumbeiro. Eu falo, gente, não faz assim, isso é uma ignorância tão grande.
Macumba é um instrumento africano. Por favor, não faz assim comigo que eu fico triste. Eu não sou macumbeira. É muito comum, eu não sou compositora, mas eu conheço algumas compositoras que falam da sua história. A gente vê, né, mulher nas outros departamentos da escola, a mulher cuida, vai lá, você sempre pode contar com mulher, né? Você tem que fazer uma festa, se chamam, precisa fazer uma festa aqui para juntar dinheiro para a escola. A mulher vai lá e cuida, e faz comida, e limpa a quadra, e arruma, não sei o que lá. Agora, na hora de fazer o samba, quando você vai fazer compor um samba para competir, nossa, você já é avaliada com muito mais rigor, eu acho, assim, a mulher ela tem que chegar com uma coisa extremamente boa para ser dado o devido valor a ela. Teve colega aqui que chegou e tirou a baqueta, eu tava tocando, o colega tirou a baqueta da minha mão aqui, ó, não, Lígia, faz assim, ó, aqui, ó, sacou? Aqui, ó. Eu, então toca aí, vai, já que, toca aí. Fiquei muito brava, saí da roda. Mas é um tipo de coisa que se um homem estiver tocando fora do tempo, jamais alguém vai fazer isso com ele. Tirar a baqueta da mão dele no meio de uma roda de samba e explicar pra ele como é que vai, isso jamais um cara vai fazer isso. Aliás, os outros caras não vão nem reparar se ele tá tocando muito dentro ou fora do tempo. Mas quando a gente toca, a gente é muito visada. Isso eu sinto na pele, o quanto a gente é visada. Então, mas nas batucadas, nas baterias, a gente tá vendo cada vez mais mulheres participando, entrando. Ainda eu acho que é um caminho ainda a ser desbravado, né? Um campo a ser desbravado, assim. A gente tem que quebrar ainda essa visão, né, machista. A idade não regula, que regula é rebolar.